Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre isolamento social, desafios e oportunidades. Eu sei que esse tema tem sido explorado um monte de gente. Às vezes você não ouve, não aguenta mais ouvir falar disso. Mas sempre há aspectos que precisam ser melhorados sem que criar reflexões que podem acrescentar. Existem frestas no meio desse assunto aí que ainda não foram debatidas o suficiente. Uma coisa muito preocupante, nós precisamos estar atento. Recentemente nós vimos no jornal a notícia de que os problemas psiquiátricos começam a se tornar tão ameaçadores quanto o próprio coronavírus. Ou seja, as pessoas estão sentindo muito acuadas, estressadas, muito ansiosas e amedrontadas no seu ambiente de quarentena, nas suas residências. E isso está começando a gerar consequências, isso começa a ser assustador até para algumas pessoas. Então nós temos que tratar com bastante calma e consciência de todos esses detalhes, esses meandros de uma coisa que parece tão simples, ficar em casa, mas não é tão simples assim. A filosofia ajuda a gente a entender isso, né? Então aqui a gente vai bater esse papo. Eu espero que a gente possa contribuir com esse momento e dar uma colaboração para esse momento que a gente está, essa reflexão. Vamos refletir? Todos nós sabemos que as estratégias dos governos no mundo todo têm sido: fique em casa, para evitar que haja maior número de contaminados, que o sistema de saúde não seria capaz de suportar. Todos conhecemos essas justificativas. Sabemos também que isso exige que a gente quebre toda a nossa rotina, que a gente está acostumado, e que gere uma nova rotina dentro da nossa casa, dentro do ambiente residencial, dentro do ambiente familiar. Temos dificuldades de fazer isso. Em geral, a nossa rotina não foi criada por nós. Ela está muito mecanizada. A gente não tem consciência. Ela foi preenchida por necessidades do meio. E a gente foi arrastado. Temos muita dificuldade em tomar as rédeas da nossa vida. E agora decidir. Meu dia a dia vai ser assim, porque eu quero. Porque se nós aprendermos isso, com certeza vai ser muito positivo. E colocará muita consciência dentro da nossa vida. Então há que criar uma rotina, senão nós vamos ficar perdidos no meio do caminho e temos que ter uma necessidade de organização mental e emocional. Porque, em geral, não é um problema físico, não é o problema do espaço, é o problema das nossas formas mentais, muitas vezes alimentadas por um excesso de informação não muito saudáveis, as nossas emoções, os nossos medos, que descontrolam tudo e não deixam que a rotina física possa ser humanizada ou organizada. Alguns de vocês podem ter ouvido falar de pessoas que fizeram experiências de ficarem muito tempo, meses, trancados dentro de uma caverna. E como conseguiram manter a lucidez, como conseguiram se manter bem, às vezes por um tempo, muitos dias, bastante razoáveis, foi exatamente respeitando o movimento circadiano, ou seja, os ciclos da vida. Você imagina dentro de uma caverna com uma iluminação artificial, sem fazer a mínima ideia se é noite ou dia, porque a escuridão é absoluta. Uma pessoa tem um horário para acordar, um horário para dormir, tem um horário para fazer as suas refeições. As pessoas que fizeram isso, ao sair, sempre disseram: se não fosse isso, se não fosse o respeito a esses ritmos, eu teria enlouquecido. É lógico que nós não estamos numa situação tão radical,
As pessoas estão saindo aí, tendo contato com as pessoas através de meios de comunicação, às vezes com os familiares dentro de casa mesmo, mas é importante manter uma rotina sadia, um ritmo circadiano muito bem colocado, um ritmo de trabalho, uma série de lazer, tudo isso dentro de casa é fundamental para que nós não chegamos ao nosso limite emocional. Como ficou a nossa vida a partir da quarentena? Alguns começaram a fazer teletrabalho, ou home office. Isso apresentou alguma dificuldade. Como transferir o trabalho para dentro de casa, num ambiente que às vezes não estava adequado para isso, isso já gerou um certo atrito. Outros tiveram simplesmente férias forçadas, vai ficar em casa. Uma situação ainda pior. Eu vejo que o pessoal que está fazendo teletrabalho às vezes está mais tranquilo. As férias forçadas geraram um espaço de ociosidade muito grande e as pessoas não sabem como preencher. Não estão acostumadas a organizar a sua própria vida. Estão acostumadas a receber esses imperativos de fora. Faz isso, faz aquilo, através das demandas da sociedade. Elas não estão acostumadas a ter as rédeas da sua vida inteiramente para governar o seu tempo. Esse é um outro problema. Crianças em casa. Quem tem criança sabe isso. Eu tenho 2 netos e fica confuso, porque não está acostumado a conviver tanto tempo dentro de casa, dentro do dia, na sua vigília, com as crianças. E as crianças estressam também, elas querem atenção, elas não sabem se organizar, às vezes os pais não sabem organizar a sua rotina, que se dá organizar a rotina de umas crianças. Isso acaba sendo estressante para todo mundo. Convivência familiar em espaços pequenos também, isso, ainda que o espaço seja maior, mas dependendo do número de pessoas que estão ali, às vezes as pessoas se sentem meia sem privacidade, sem liberdade, começam a ficar incomodadas uma com as outras, começam a aflorar conflitos. Tudo isso são coisas que a gente está começando a conviver com eles nesse momento, e ainda há os solitários, estão sozinhos dentro das suas casas, a falta do contato físico, às vezes a mera conversa que não consegue suprir a necessidade. Esse tempo disponível, não programado, nós temos que programar. Há que saber organizar o seu tempo. O prejuízo financeiro, que a gente começa a ficar duro, começa a ficar, como é que... Há que saber organizar as suas finanças de uma maneira que você possa ter o mínimo gasto e uma sobrevivência em condições de controle, com o máximo possível, e só o fato de ter que baixar o padrão de consumo, ter que diminuir um padrão de variedades de alimentos, ter que viver de uma forma mais restrita, isso muitas vezes já é um fator que desestabiliza, deixa a gente meia... Falta de contato físico, o trabalho da casa é outra coisa também interessante, porque nós somos estranhos para a nossa casa. Temos lá alguém que vai contribuir com a gente uma vez por semana, faz alguma coisa, que cuida. A gente talvez fica o dia todo fora. Quando a gente está em casa, o trabalho que dá manter a casa em boas condições, o trabalho que dá fazer uma comida simples para a gente todos os dias, cozinhar arroz, feijão. Quando se está sozinho é complicadíssimo ter ânimo para cozinhar só para a gente. E às vezes nós que estamos acostumados a estar sentado, ficando no escritório, lá fazendo um trabalho mecânico, na primeira faxina a gente fica esgotado. Nós não temos até forma física para fazer isso. Isso é outro fator que complica. Preocupação com a proteção nossa e da nossa família, o medo de... Às vezes fica quase que uma neura, né? Por onde pode entrar o vírus? Como é que eu vou tampar, né,
os filhos, a esposa, o esposo, o companheiro. Como é que eu vou proteger esse pessoal? A tal ponto que isso pode até gerar um aspecto muito preocupante de estresse psíquico. E consequências, essas mudanças todas causam, né? Como é que a gente está em relação a isso? Eu tenho visto uma queixa constante, a falta de motivação para se levantar da cama de manhã. Os dias ficam iguais, tá? Não vale a pena, não tem nada para ser feito. As pessoas estão se queixando de tudo. Quem está sozinho, então, sofre mais às vezes. Às vezes em grupo, um estimula o outro até que vai. Mas pode acontecer que todo mundo cair na mesma letargia, na mesma achar que a vida não vale a pena, desanimar. E isso é um processo bastante complicado. Medo, medo de perda da saúde, medo da vida, medo de padrão de vida, ficar sem dinheiro, sem emprego. Esse medo constante, você percebe que isso vai liberar em nós um hormônio que é a adrenalina. É um hormônio feito só para momentos de risco, para que você possa decidir como você se proteger, como você pode correr do perigo. Isso despejado no nosso corpo o tempo todo, por um tempo prolongado, é uma loucura. Os danos podem gerar coisas assim. O medo prolongado é um fator de desgaste muito grande, inclusive da saúde física. Debilita a imunidade, nesse momento que a gente precisa muito. A irritabilidade, que vai dando, porque a gente começa a gerar uma expectativa que não é cumprida, uma ansiedade de fim que não chega. Isso pode nos deixar estressados. E a baixa tolerância para os problemas familiares, para os defeitos dos outros, e às vezes até com os nossos próprios defeitos. O excesso de contato com o outro e consigo mesmo, a gente não está acostumado. A gente está acostumado a ser puxado para fora pelas circunstâncias externas. A gente está acostumado a ter um contato tão íntimo e tão prolongado consigo mesmo. Essa falta de autoconhecimento, de autodomínio, nessa hora gera um efeito terrível de desgaste. E tristeza também, depressão, angústia, estresse, ansiedade, sensação de perda de identidade. Eu lembro de um conto que o professor contava para nós, de Machado de Assis, que ele disse que amava Machado de Assis, e é o conto do Alferes. Era um jovem que foi para a casa da tia, ele tinha acabado de ser nomeado alferes, que era uma postura, aquilo para a família toda, todo mundo ficou, nossa, tem um jovem de família pobre, como Machado de Assis era, ele vai para a casa da tia, numa região rural. Subitamente ela tem que sair para atender uma filha doente, e ele ficou sozinho na casa, uma casa enorme, de fazenda, e ele começa a ficar meio desestruturado, meio desequilibrado, ele começa a ficar com medo e assustado, até que um dia ele encontra uma saída. Ele pega a farda de alferes, que ele tinha veste toda, e ele fica na frente do espelho e fica olhando para si próprio, fazendo pose, olhando de um lado, de outro, e assim ele consegue se equilibrar mentalmente. E nós vivemos um pouco disso, essa sensação de perda de identidade. A nossa identidade, ela está muito ligada o que as pessoas geralmente falam, o que elas sabem, né? Então, quando isso não está em princípios, mas é em papéis sociais, uma identidade nossa, íntima, que nada, ninguém pode tirar. Eu sou a pessoa que tem um carro branco, que para em tal lugar, que trabalha em tal sala, que eu faço tal coisa, tenho tal cargo, tenho os meus subordinados, enfim, o meu chefe é fulano, eu sou o cara, eu sou o cara que vai no teatro, sei lá. A gente sempre tem uma referência ligada muito a questões
que não são propriamente determinadas por nós, mas sim pelas pessoas que a gente convive. Então, quando isso acontece, eu sou alguns papéis sociais que quando agora eu estou só dentro de casa, eu não sou mais ninguém. Como é quem eu sou? Quem sou eu para aqui dentro de casa? Isso é uma consequência muito forte de falta de vida interior, o que provoca uma grande desestrutura. Como nos posicionar? O que nós podemos refletir depois dessas coisas todas? Nós trouxemos algumas sugestões aqui importantes, que existe uma corrente filosófica que é do estoicismo, que ele coloca uma dupla condição para nós não sermos tão frágeis e que a gente não se abale tão facilmente, porque depende de mim e o que não depende de mim. Todas as circunstâncias do mundo, todas as vontades alheias, todos os ciclos da natureza, nada disso depende de mim. Depende de mim a resposta que eu dou a essas coisas. E os estoicos, eles aconselhavam a gente que nada que não depende de mim, nada que me afete, não pode me causar euforia ou alegria. A fonte da minha alegria e da tristeza seja apenas aquilo que depende de mim, a forma como eu respondo às circunstâncias. Bom, a situação está tão dura, tão difícil, mas eu tenho uma saída. Eu tenho encontrado um jeito de me respeitar a mim mesmo, de criar tenho pensado nas pessoas, tenho tentado ajudar. Isso me deixa bem, porque tudo que dependia de mim está bem feito. Isso é alegria. Eu falhei naquilo que dependia de mim. Só daí deve vir uma tristeza. Se não foi minha culpa, se eu tive êxito naquilo que dependia de mim, só daí vai vir a minha verdadeira alegria e, consequentemente, a felicidade. Se pudéssemos entender e testar esse critério que os estoicos nos ensinaram, isso seria maravilhoso para esse momento. Não rejeitar as experiências que nos coube viver, sem pensar em muita teoria da conspiração, muita loucura, mas parece que o que acontece ao homem é aquilo que é próprio do homem. A lei da necessidade atrai para nós experiências que necessitamos, nesse caso que a humanidade precisa. E de alguma forma a gente está necessitando passar por isso. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E o estoico dizia isso, o imperador Marco Aurélio falava isso. Por alguma razão nós precisávamos passar por isso. De tal maneira que se a gente conseguir passar bem, se a gente tirar disso todo o benefício que a experiência possa oferecer, não só chorar pelos prejuízos, mas receber de braços abertos os benefícios, talvez saiamos com uma rotina de muito mais nível do que a anterior. Estabelecer mais consciência, de uma maneira mais humana, aceitar, aprender com a situação, aceitar, ver o lado positivo da situação, das coisas. É muito interessante quando a gente vê um pouco da filosofia do estoicismo. Eles tinham um modo de olhar para as dificuldades e dizer: tudo no mundo é dual. Você não é só essa massa obscura. Mostre-me a tua luz, descobre-te o teu mistério. Eu sei que você tem um lado luminoso. Tudo no mundo é dual. Mostre-me a sua luz. Então, imagina você se colocar diante das dificuldades com esse tipo de colocação. Você tem dois lados, rapaz. Você não pode ser o bicho-papão. Nada é 100% mal. Deixa cair essa máscara e mostra para mim a tua luz. Essa é uma postura, percebe que isso vai construindo em nós uma postura psicológica totalmente diferente, muito mais sólida, muito mais capaz de enfrentar as adversidades. E olha, aqui há de entender que
há dificuldades grandes, pequenas, enormes, todas elas fazem parte da vida. Saber que tudo passa, as coisas são transitórias. Existem muitas fábulas, contos, que falam sobre isso, sobre a transitoriedade das situações, tanto aquelas que trazem alegria, quanto aquelas que trazem tristeza. O mais importante é a consciência esperta que a gente... como é que a gente atravessou durante esse período? O que a gente aprendeu? O que trouxe alegria e com aquilo que trouxe tristeza? Um dos atributos do ser humano é exatamente a capacidade de aprender. Até quando as coisas não dão certo. Aprender até nos fracassos. E não apenas no êxito. E isso vai fazendo com que a gente seja capaz de terminar, de consolidar um aprendizado, construir uma resposta adequada para as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes mais no plano físico do que no plano metafísico. Nós temos que passar isso de um plano para o outro. Sabe? Nós como seres humanos conseguimos descobrir muitas coisas. Então, psicologicamente, a gente também devia ter essa imaginação, essa presteza diante das nossas adversidades, particulares e coletivas, da humanidade, da sociedade, da nossa cidade, a nível físico, mental, espiritual, em todos os planos. Nós tendemos a reclamar sempre, né? Você pode ver, essa é uma coisa curiosa. Nós temos um hábito psicológico de nunca achar que o momento atual é perfeito. A gente está no trabalho, nossa, o ar-condicionado está forte, que insensatez, por que deixaram esse ar desse jeito? Olha o pó que está aqui, que gera, isso me dá alergia. Você está na rua, que calor horroroso, essa cidade, o trânsito, por que está desse jeito? Eu estou aqui em passar por isso, insensatez não tem mais... que evita a gente ficar parado nesse calor, está em casa, nossa, que dia quente, que dia frio, que dia chuvoso, que dia isso. Nós temos o hábito de procurar defeitos em tudo. Nós nunca nos sentimos tão confortáveis assim. Portanto, pode ser que esse momento não tenha tantos defeitos assim, mas o nosso hábito de procurar defeito em tudo esteja piorando a situação. Mas eu estou encarcerado, eu estou preso dentro de casa. Para olhar a sua vida. Normal. Quanto tempo você dedica a andar pela natureza, ter contato com a natureza, a ter uma reflexão que te leve a pensar fora da caixinha? Você vive encarcerado. 8 horas diante de um ambiente de trabalho, depois se tem um curso universitário, se tem alguma coisa que você vai fazer, mais 4 horas que você fica dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, depois vai para casa, sei lá quantas horas dentro de casa. Ou seja, você está sempre encarcerado, tanto do ponto de vista físico, só que são cárceres diversificados, né? Mas do ponto de vista psicológico, você está pensando nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas. A gente tem muito pouca liberdade em geral. Portanto, nós não podemos lamentar a perda de uma coisa que nós nunca tivemos. Isso é insensato. Não se pode perder aquilo que a gente nunca ganhou. Ganhar liberdade é bem diferente de sair da quarentena. A atitude de aprendizado, que é tão filosófica, a gente fala tanto, faria com que qualquer circunstância me desse a oportunidade de sair melhor. E essa situação que a gente está passando é muito especial. É uma vida interior que a gente está vivendo, a oportunidade que a gente está, como espectador da vida, que eu olhar a minha vida, olhar de fora e ver que se isso tem algum sentido. Isso dá a oportunidade de mergulhar dentro de nós e, a partir da nossa identidade mais profunda, dar uma verificada na nossa vida, ver o que está sendo coerente, o que está valendo a pena, o que não está. Ou seja, contraste gera consciência, né? Contraste
entre a atividade que nós fazemos e a quarentena que nós estamos, inclusive que nós vemos sofrendo, fugindo de nós mesmos. E agora nós somos forçados a nos olhar. E isso talvez seja o que mais nos incomoda. Vamos para alguns conselhos básicos que nós estamos em casa, mas, tipo, se você estiver em casa, mantenha uma rotina consciente, criada e para atender a todas as suas necessidades. Então eu tenho tempo para o meu trabalho, vou selecionar um cantinho na minha casa, muito pequeno, para eu possa fazer aquilo e vou combinar com o pessoal, olha, eu vou trabalhar aqui, nesse horário eu vou trabalhando. Talvez a gente tenha crianças, né? Mas depois a gente vai falar sobre crianças. A gente tem que criar rotina para nós e para as crianças. Ensinar como é que elas obedecem, como é que elas... nós estamos tudo aprendendo. Outra coisa, evitar estar dentro de casa, o estado psicológico é o síndrome do pijama. Então, se eu vou para casa, eu me arrumo todo dia. Agora, se eu estou em casa, eu fico de pijama, pijama é só para dormir. Cada ambiente onde eu estou, que eu estou fazendo uma coisa, portanto, eu preciso uma roupa adequada para fazer aquilo. Senão, a casa organizada, o máximo possível. E dentro desse espaço, desse palco pequeno que a gente está circulando, a gente dá o show da melhor maneira possível. De qualquer maneira, o palco da vida nunca é tão grande para nós, né? Muitas vezes a gente passamos a vida inteira girando em torno do mesmo lugar. Ou seja, o palco que a vida nos deu, dentro dele a gente vai desempenhar nosso papel da melhor maneira possível. Outra coisa, prejuízo financeiro. Nós temos que parar de estar apegado a hábitos normais, comuns da nossa vida, e pensar como ser econômico nesse tempo. Então eu preciso ir de novo ao supermercado, vamos ver se eu vario um pouco com aquilo que eu tenho dentro de casa. Eu preciso tanto de tanta coisa que vamos ver se eu consigo fazer o melhor possível com aquilo que eu tenho. Se eu prolongo mais o prazo das compras, se eu gasto menos possível, não vai me liberar as minhas angústias eu comprando 1000 coisas que pela internet ou que eu talvez nem precise. Ou seja, talvez a gente tenha uma certa consciência que nós passamos pelos momentos financeiros delicados, fazer economia. Eu sei que às vezes tem que pensar um pouco no outro, né? Porque isso alivia muito as nossas angústias quando a gente pensa no outro. Será que eu não tenho um dinheirinho sobrando para me ajudar alguém, para ajudar alguma instituição, comprar uma cesta básica, sei lá, alguma coisa que alguém está fazendo, dando marmita nas ruas, sem sair da minha casa. Sem fazer da minha casa eu posso fazer isso. Posso reservar um dinheirinho para que o drama financeiro de outros não seja tão grave, já que o meu não está tão agressivo ou está dando para manter o que eu posso fazer. Então eu posso me pegar, cortar uma gordurinha ali e ajudar alguém. Com certeza isso vai nos fazer sentir melhor. Ou seja, organização do espaço, organização financeira, organização do tempo, organização da rotina de todos os moradores da nossa casa. Às vezes, se a gente mora mais, eu em casa nós somos em 2, então a gente acaba se organizando. Uma coisa interessante que a professora conta, que quando começou a fazer curso de filosofia, um professor que trouxe esses cursos de filosofia para o Brasil, ele contava uma história muito interessante. Ele dizia que quando um grande general da história ia para as guerras, no meio do caminho ele parava várias vezes para conversar com todas as pessoas que encontrava. Aquele general que era invicto, ele nunca tinha... E ele parava para... Ele era invicto, ele nunca tinha perdido nenhuma batalha. Quando ele passa por um grupo de agricultores que estão trabalhando no campo, ele para e fica um dia inteiro conversando com aqueles agricultores,
trabalhando a terra com eles, e depois ele vai embora. Adiante, esse general, a caminho da guerra, ele encontra alguns construtores fazendo uma ponte. Ele para o exército, vai lá, passa um dia conversando com os construtores e depois ele vai embora. E um oficial intrigado com aquilo, que tanto tempo acredita ser perdido, tenta uma guerra pela frente, um dia ele pergunta para o general: por que o senhor faz isso? Se fosse eu iria direto para a guerra. É uma coisa necessária, é uma coisa urgente. E o general responde: por isso você não é vitorioso. Por isso você não é vitorioso sempre e por isso você não é um general. Porque o mais importante em relação ao futuro é saber estabelecer uma rede de relação com as pessoas. Eu paro com os agricultores, eles entendem meu mundo, eu entendo deles, eles sabem para onde eu estou indo, por que eu estou travando essa guerra, eles entendem a minha necessidade, eu entendo as necessidades deles, nós criamos um vínculo. Se nós viermos a ter uma batalha longa, provavelmente será, se esgotar os nossos mantimentos, com certeza, se eu pedir a esses agricultores, eles me mandarão comida. Também paro e converso com os construtores, eles estão construindo algo que eu explico que eu também estou construindo algo. Explico a minha causa, entendo a deles, eles entendem a minha, explico o meu drama, entro no drama deles. Se em algum momento nós precisarmos no encalço do inimigo, precisar construir alguma coisa, se nós tivermos um barranco, alguma coisa para atravessar, se eu chamar esses homens, eles me ajudam a construir uma ponte. E assim nós vamos vencendo juntos todas as diversidades. Por isso eu sou um general vitorioso. O professor gostava de contar essa história, eu não sei se ela é real ou se é um conto, mas é tão interessante porque nós estamos numa guerra pela frente. Nós temos aí essa história mais acaba sendo verídica. Se nós soubermos estabelecer boas relações, nós temos a chance de colocar o inimigo para correr. Se a gente estiver junto, a gente tem a capacidade de tocar para frente esse problema grave. Seja o que esteja pela frente, a gente vai, se a gente conseguir ter chances de vencer. Então é muito interessante a gente colocar na nossa rotina um elemento como estabelecer laços, como ajudar para que todos saiamos dessa juntos. Solidariedade é uma questão de sobrevivência. É uma obrigação sempre, mas agora é uma necessidade urgente. Em relação a entreter as crianças, que nós falamos lá atrás, você pode estabelecer uma rotina para os seus filhos, eles querem a sua companhia, você pode explicar. Pode fazer um sistema de revezamento, onde cada hora que eles deixarem você trabalhar, depois você vai ter uma meia hora para estar com eles. Se é um casal, reveza, ensina eles como coloca tarefas, ensina, eles têm uma disciplina. No meio disso, a gente pode colocar brincadeira, coloca alguma coisa para eles fazerem, cria uma rotina para você e para eles. E encaixa essa rotina. Ora, uma hora você me deixa trabalhar, depois disso, papai, mamãe, tem um tempo para você. Você respeita meu horário, eu respeito o de vocês. Ou seja, nós vamos ter uma meia hora, algum tempo brincando. Isso não vai me deixar fazer nada durante o dia? Vai, mas porque o dia é longo. A gente vai dividindo as necessidades nossas e as necessidades das crianças. E no final está todo mundo bem. A gente tem que entender que há necessidades além das nossas. Dentro de uma casa, como é que a gente vai ser solidário com os outros se nós estamos dentro de casa? Com os nossos próprios filhos. Eles também têm suas necessidades. Eles também estão estressados. Então, encaixar como um dente de uma engrenagem as necessidades nossas e a deles. E alternando horários, eles vão aprender que tem que respeitar a necessidade do outro para que a deles também sejam respeitadas.
o aprendizado vai ser bom para eles. Então, conviver com as pessoas em casa, isso é muito importante. Porque por mais pequeno que seja o espaço, deixe as pessoas terem um pouco de solidão. Deixa as pessoas terem privacidade. Ah, mas nós moramos num apartamento de um quarto e somos duas pessoas. Olha, um fica no quarto, outro fica na sala. Um tempinho. Dá privacidade, dá espaço para o outro, dá o direito um pouco de solidão. Cuidado, porque muita proximidade forçada e um certo desequilíbrio emocional pode ser um foco de atrito violento, pode gerar um incêndio no relacionamento. Portanto, meus caros, todos, sobretudo casais, nós somos propensos a... Não é momento para lembrar de mágoas do passado, não é momento para discutir relação, fazer DR. Não torne as coisas mais complicadas. Nada que é conflitivo nesse momento não pode entrar nesse ambiente, que é um laboratório que nós estamos para dar o nosso melhor, para sairmos vitoriosos do outro lado. Então, não crie tensões desnecessárias. Ah, mas há 2 anos atrás você fez tal coisa comigo. Mas não traga conflitos, não traga mágoas, não traga cobranças, nem discussões do tipo nenhum, para dentro de um ambiente que, por si só, já é delicado. Deixa isso para lá, deixa de fora, não é hora para isso. Esse acordo mútuo e consciente de todos os integrantes do grupo é muito importante. Outra coisa que a gente deve falar também, e interessante para esse cenário que a gente está vivendo atípico, aproveitar bem o meu tempo para também, entre as tarefas que eu tenho, as tarefas são o trabalho, o teletrabalho, cuidar dos filhos, limpar a casa, também uma faxina. Não só a faxina diária, cotidiana, mas uma faxina mais profunda, fora e dentro. Isso ajuda bastante também. Sabe aquele armário de livros que está há anos que a gente vai mexer no livro lá e é ótimo que a gente faça isso agora. Significa que essa quarentena te deu um avanço em relação a pontes que estavam travadas, energias que estavam guardadas, aquela limpeza no armário, aquela separação das roupas para doar, aquela limpeza dos livros, aquela separação para uma biblioteca, para a gente doar para alguém, uma organização mais minuciosa, porque isso automaticamente tende a gerar uma predisposição para que você faça a mesma faxina dentro. Comece a pegar as formas mentais, as posturas, as lembranças, os rancores. Comece a fazer um faxinão nisso. Jogar tudo isso fora. É um momento muito adequado. Os romanos, eles tinham uns hábitos que era chamado de lustral. A cada 5 anos, que era o período de um lustro, eles paravam tudo e limpavam tudo profundamente, aquelas coisas que não eram limpas diariamente ou cotidianamente. Eles faziam isso voluntariamente. Era extremamente importante. Há muitos séculos nós não fazemos isso. Agora, além da necessidade de nos obrigar a fazer isso, então nós estamos um lustrol forçado, um quarentenal. É muito bom fazer isso, porque pegamos aqueles detalhes que nós não olhamos para eles e que ficam aqueles pontos escuros de coisa acumulada, energia acumulada, coisas sendo perdidas. Arrumarmos, criarmos espaço, abrirmos, sabe, criarmos elementos que podem ser úteis para outras pessoas. Excelente momento para isso. Pense sobre isso. Não é à toa que os romanos faziam isso. Eles sabiam que o espaço mais leve fruía melhor a vida dentro do ambiente. Um espaço de coisas amontoadas é um espaço de acúmulo de uma energia pesada, energia negativa, de desperdício, de desatenção.
esse cantinho da bagunça, que quando existe fora, ele tende a existir dentro também. Eles levavam isso muito a sério. Não pode ter cantinho da bagunça dentro de nós. Porque quando nós temos um problema sério, esse cantinho da bagunça, ele dá um golpe de estado em nós e bagunça toda a nossa situação. Temos que ter luz, ar puro, em todos os cômodos da nossa casa externa e da nossa casa interna, né? Atento aos sintomas de pânico. Aprenda a olhar mais para nós mesmos, se observar. Eu tenho o hábito de assistir esse noticiário todos os dias. Esse noticiário, como fico assim que eu desligo? Dá uma pulsação mais acelerada, fico mais irritadiço, baixa as minhas esperanças. Olha, talvez a gente possa se informar do fundamental de uma maneira mais amena, menos comentada, com menos imagem. Sem imagem, às vezes, se a gente lê um noticiário pela internet, isso talvez choque menos. Eu não preciso desse impacto emocional todo para ter uma informação. Informado é saber números, descobertas positivas sobre tudo que está acontecendo aí, o básico. Não vá atrás de coisas que vão te induzindo a um estado de pânico, né? O medo acumulado acaba gerando pânico. O pânico significa você perdeu as rédeas da psique. Isso provoca na gente as coisas que podem se alastrar, até para o grupo. Muitos grupos familiares hoje têm que lidar com um ambiente restrito e com um familiar que entrou em pânico. Começa a desenvolver sintomas que começam a ferir todo mundo. Além da quarentena, ainda temos que lidar com isso. Cuidado. Se auto-observar. Veja o efeito que as coisas estão produzindo em você. Isso. Não vou assistir mais esse noticiário. Cidade Alerta, essas coisas. Eles apelam demais. Mostram imagens demais. E isso não faz bem. Cuidado com esse tipo de coisa. Vamos usar do discernimento. Já houve uma época que a gente dizia, existem informações oficiais e existem informações que são fakes. Essa fronteira já não existe mais. Não tem mais. Fake está para todo lado. Só quem vai fazer essa separação é o seu bom senso, é o seu discernimento. A gente tem que saber isso através do efeito que provoca em mim. Pelas vossas obras os conhecereis. Aprenda a ver aquilo que está te induzindo a pânico e corte, elimine. Evitar a inércia é outra coisa que a gente também tem que falar. Existe hoje, é muito comum ter exercícios que a gente pode fazer em casa. É bom que dentro dessa nova rotina você tem tempo para um exercício físico, é bem interessante. É bom você ter um exercício mental. Lembra aquele hábito de leitura que a gente estava perdendo? Pegar um bom livro. Eu estou com uma dificuldade, tem gente que fala, eu tenho uma dificuldade de concentração, faz tempo que eu não leio. Insiste, lê uma página, lê 2 no outro dia, depois você lê 3. Comece a retomar o hábito da leitura. Quem sabe você consegue readquirir isso. Nós estamos sendo invadidos por tanta coisa fácil, tanta coisa mastigada, essa explosão de audiovisual à nossa volta. Nós perdemos o hábito da leitura. Volta a ler, insiste, vai aos pouquinhos. Isso é uma ginástica mental muito boa, muito saudável. Bons livros ajudam. Assim como a gente não se alimenta de qualquer coisa no plano físico, a gente também não pode fazer isso no plano mental. Mesmo o filme que a gente assiste, que pode ser interessante, percebam, algo que é bom em situações normais não é indicado num momento como esse. Pode ser aquele filme maravilhoso, mas um filme onde tem peste, onde guerras, que todo mundo morto, para esse momento não é legal, né? Filmes que levem a uma reflexão, filmes que falem um pouco de
da beleza da vida, fale um pouco do ser humano. Filmes que tenham conteúdo, mas nada que passe um drama ou que adicione mais aquilo que a vida já não está nos dando. Até a seleção das coisas boas tem que ser feita. Informar-se o suficiente. Não tem a necessidade de ficarmos acumulando tantos meandros de detalhes se nós não somos profissionais de saúde. Por que precisamos saber? Houve uma descoberta de uma vacina? Houve uma comprovação de um medicamento eficaz? O número está estabilizado? Pronto! Detalhes de quem morreu, de como morreu, por que não morreu, o que aconteceu. Chega! Isso não vai beneficiar nós em nada. O bem é aquilo que é necessário para que o homem se consolide na condição humana. Chega a ser platônico isso. Tem certas coisas que fossem boas para a atualização de um professor de saúde, mas para nós é desnecessária. São tóxicas, não fazem bem para nós. Defina claramente qual tipo de informação que você quer ter e por que você quer ter essa informação. Cuidado com a morbidez. Aquelas, morreu, tantos estão morrendo, isso é perigoso. Resumindo, todos esses conselhos que nós estamos falando aqui, estar ativo física e mentalmente é importante. Então hoje tem muita gente, como estão oferecendo, está oferecendo um monte de coisa. O que você quer aprender? Vai aprender alguma coisa. O cara está ensinando um crochê, culinária, ensinando a fazer bolo, o pessoal está ensinando um monte de coisa aí. Então, em um momento importante, você pode aprender cada coisa. Você está dentro de casa, você vai ensinar outra pessoa, está pensando em fazer uma. Outro dia eu vi um cara ensinando a fazer torresmo. Aprender a fazer uma coisa nova é uma coisa muito boa. E se a gente sabe alguma coisa, a gente pode ensinar outro. A gente precisa saber lidar com as crianças, respeitar o estresse das crianças. A gente quebrou o ritmo delas. Comunique-se com as pessoas queridas. Tudo aquilo que a gente desconfia que possa estar solitário, que possa não estar muito bem, tem uma rotina de ligar para as mesmas pessoas e para algumas diferentes, né? Para amigos que você não vê há tempo. Como a gente está firme na quarentena, como é que você está? Estamos juntos aqui, estamos fazendo. Muita gente, a gente não fala há muito tempo. A gente tem que entrar na vida das pessoas, dar uma checada para ver se elas estão bem, se elas estão precisando de ajuda. Pensar mais no outro. Esse é um conselho importante que fecha o que nós estamos falando. A gente tem aprendido muita coisa importante nesse momento e a gente está sempre aprendendo. A gente precisa aprender com os mestres orientais. Quanto mais se a gente pensa muita gente, a gente esquece. Então a gente tem que pensar muito. O mestre nessa situação é a solidariedade, a fraternidade, a busca de empatia, de se colocar, de sairmos dessa. Isso é importante. Quando a gente pensa nisso, a gente esquece de nós mesmos. Esquecer de si próprio é bom. Senão a gente fica se vitimizando, fica num pensamentos catastróficos. Daqui a pouco a gente está desenvolvendo sintomas psicológicos de doença. É uma tortura isso, porque aumenta, cai a imunidade. Cuidado, não pense tanto em si próprio. Não pense no seu próprio sofrimento. Lembre-se um pouco do outro. Cada vez que quiser se virar de meio vitimista, talvez que você queira, né? Como é que fulano está? Como é que o outro está? Como é que seu vizinho, o cara que trabalha para você, como é que ele está tendo comida? Será que está... Se preocupar com o outro, o porteiro do prédio, como é que está? O comerciante da esquina, como é que ele está? Se tiver que entrar em contato, talvez seja bom a gente entrar, se a gente tiver ajudar. Quanto mais a gente pensar no outro, melhor a gente vai ficar. Você vai perceber uma coisa muito maravilhosa que na nossa rotina a gente esqueceu de fazer. Solidariedade nos alimenta psicologicamente.
Não existe nada melhor para a saúde mental de um homem do que a prática do bem. Isso é fundamental, compensa todas as dificuldades. Hoje eu diminuí a dor de alguém. Isso dá uma estabilidade emocional fantástica. Experimente fazer isso. Isso nos faz crescer. Bom, para concluir, eu queria deixar que essa aula é importante. O professor, a felicidade se mede em termos de qualidade de vida interior. É assim mesmo. Eu acho que se a gente desenvolver uma vida interior mais humana, mais que a gente possa interar com as pessoas, a gente pode com certeza ser melhor. Isso vai fazer a gente sair disso e a gente vai sair disso maior do que a gente entrou. Eu espero que nós possamos sair juntos, mais juntos do que nunca e maiores. Eu acho que essa é a coisa. Eu me coloco à disposição para ajudar, porque isso me faz bem também e a gente vai aprender junto. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.